Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos continuar o estudo sobre as profecias acerca de Jesus Cristo, parte 2. Sim, nós estamos falando sobre as profecias do Senhor Jesus. Nós já falamos aqui, já fizemos um estudo sobre a presença do Senhor Jesus no Antigo Testamento, porque nós sabemos, né, mãe, que o Senhor Jesus não tem começo nem fim. Sim, né? Ele é a palavra de Deus, ele se manifesta no Antigo e no Novo Testamento. Sim. Também. E aqui nós estamos, então, fazendo um enfoque especial sobre as profecias a respeito do Messias. Então, você que tem aí a sua caneta, o seu caderninho, anote, nós vamos passar os versículos e vamos ler e meditar, que são muitas profecias que tem no Antigo Testamento, desde Gênesis até o final do Antigo Testamento. E são profecias que se cumpriram em Jesus no Novo Testamento. Sim, como nós já falamos aqui, é impossível, pelo cálculo das probabilidades, pelo mero acaso, alguém conseguir cumprir tantas profecias. Nós estamos ainda falando, agora nós vamos falar principalmente sobre a genealogia. É uma coisa que a pessoa, ninguém tem um controle sobre isso, né, não. Mãe? Como quem que você vai nascer pode? De quem, né? Exatamente. Ainda mais depois de tantas gerações que o Senhor Jesus, então, veio a cumprir essas profecias. Tem pessoas que não dão valor à genealogia, né, mãe? Mas é muito importante, porque nós vemos aí também sendo cumpridas as profecias, principalmente lá de Gênesis. Hoje nós vamos começar falando em Gênesis. Então, nós já falamos a semana passada sobre a profecia de que o Senhor Jesus viria de uma mulher. E agora nós vamos falar sobre a profecia que o Senhor Jesus é da semente de Abraão. Então, nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que é a primeira profecia que Deus fez para Abraão, falando que na sua genealogia, na sua descendência, teria o Messias e todas as famílias da terra, não é, seriam benditas através da semente de Abraão. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 3, o Senhor fala assim para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois ele fala novamente, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Abra sua Bíblia comigo, aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 18, diz assim: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Como que poderiam todas as nações da terra serem benditas numa descendência? A única explicação é que essa descendência era a descendência do Messias, do Salvador. E inclusive aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 1, está escrito: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando fala filho, quer dizer da descendência de Abraão. Sim, e nós vemos que Abraão, né, mãe, teve um mistério muito grande, né? Começou o mistério, nós vemos lá no Antigo Testamento, claro, em primeiro lugar, a Bíblia fala que Deus foi com Sete, Deus foi com Enoque, Deus foi com Noé, mas o grande pacto mesmo que foi feito, né, lá no Antigo Testamento, foi feito em primeiro lugar com Abraão. Sim, né? Porque ele é o pai na fé. Sim, né? Inclusive aqui em Romanos 9:5 está escrito, dos quais, né, quer dizer, dos israelitas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque na verdade Jesus não era filho de José, era filho de José segundo a carne, porque era
da descendência de José, criação, né? Filho de criação, mas na verdade ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Sim. Vamos falar um pouquinho, mãe, sobre esse pacto que Deus fez com Abraão, porque muitas pessoas não se lembram, né, dessa história que começou lá quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela. Ele era um homem muito rico, muito abastado, né? E ele foi para o lugar onde Deus ia falar ainda. Não é que Deus falou, vai para tal lugar. Ele né? não sabia. É. Ele não sabia. Deus falou, vai andando. Ele foi como nômade, né? Sim. Morou em tendas, em cabanas, sem saber para onde ia, só pela fé em Deus. Na verdade, nós sabemos que em Gênesis teve muitas pessoas rebeldes que desobedeceram a Deus, muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas que não serviam ao Deus verdadeiro. Mas Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele se prontificou a ouvir a voz de Deus, ele se prontificou a obedecer à voz de Deus, e ele teve fé em Deus. Por isso que ele é chamado o amigo de Deus, porque ele creu. É verdade. Nós vemos, naquela época, estava como estamos hoje também, né? Muitas pessoas que poderiam estar próximas de Deus, mas não ouviam a voz de Deus. Mas Abraão foi especial, porque ele ouviu a voz de Deus, ele foi o amigo do Senhor, e ele recebeu então essa profecia, essa promessa, não é? Que na sua família seriam benditas todas as gerações da terra. E nós sabemos também, né, mãe, que quando Deus falou com ele já tinha uma idade avançada. Sim. A mulher dele não tinha condições de gerar filhos, ela era Sim. estéril. Ela também tinha uma idade avançada. Sim, ela, né? Como diz a Bíblia, ela tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela estava na menopausa. Sim. E mesmo na menopausa ela gerou Isaac. Foi um milagre que Deus fez, cumprindo a sua palavra. E nós vamos ver aqui agora, em Mateus capítulo 1, versículo 1, você já leu, né, mãe? Romanos 9:5 também. Então agora nós vamos passar para a segunda geração de Abraão, porque nós sabemos que Abraão, quando ele recebeu a palavra do Senhor, a Sara riu, não é? Justamente por causa dessa condição. Tinha passado uma vida toda, ela tinha 90 anos quando ela veio a conceber, né? Tinha passado uma vida toda sem conseguir conceber, e então ela tentou fazer uma adaptação da palavra de Deus, né? Sim, como ela viu que ela já estava na menopausa, já tinha passado da menopausa, e ela tinha muita idade, ela provavelmente pensou assim: olha, é descendência de Abraão, não fala que é descendência de Sara. Então vou arrumar alguém para conceber de Abraão para se cumprir a promessa. Acontece, irmãos, que Deus não precisa de ajuda de ninguém para cumprir as suas promessas. Tem gente que acha, Maria Cláudia, que tem que dar um empurrãozinho para Deus. E tem pessoas também que não acreditam na promessa, né? Veja você como ela. Sim, a bênção é para o meu esposo, não para mim. Mas ela não era esposa dele? Exatamente. Tinha que ser dela. Claro. Então, mas as pessoas acham que tem que dar um empurrãozinho, uma mãozinha para Deus. E o que ela fez? Ela pegou a serva egípcia Agar, deu essa serva para Abraão, para que Abraão, através da sua serva egípcia, gerasse um filho. Sim. E daí veio Ismael, que foi um problema sério, e é um problema sério até hoje. Então, nós vemos aqui, em Gênesis capítulo 17, olha, quando Deus mudou o nome de Abrão, e veja, mãe, como Deus tinha falado para ele, que seria através de Sara, porque ele também tinha mudado o nome de Sara. Sara chamava Sarai, né? Então, no capítulo 17, depois os irmãos leiam o capítulo todo em casa, fala assim, capítulo 17, versículo 19, Ismael já tinha sido concebido, né? Versículo 18, disse Abraão a Deus: quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher,
te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. Então a aliança não era com Ismael, filho da Agar, a aliança era com Isaque, o filho da Sara, que era muito difícil de crer que Sara pudesse ter um filho. Era o filho do milagre. Era o filho do milagre. Era o filho da família. Sim. Né? Se nós lermos também em Gênesis capítulo 21, versículo 12, mudem um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia, virem um pouquinho. Gênesis 21, 12 diz assim: porém disse Deus a Abraão, não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Foi quando Isaque nasceu, né, mãe? Sim, e Ismael zombou e a Sara ficou muito irritada e quis lançar fora tanto Agar quanto o Ismael. E claro que Abraão amava Ismael, era filho dele. Mas Deus fala para ele, olha, não se preocupe com o seu filho Ismael. Eu cuido do seu filho Ismael. Mas a promessa é para Isaque. É verdade. Então, esse foi o momento, como você disse, né, mãe? Que Deus falou para ele realmente que não seria a herança, não seria ali dentro da casa de Abraão, mas Deus também abençoou Isaque em consideração a Abraão, né? Não, Ismael. Ismael em consideração a Abraão, por ser filho de Abraão, apesar de não ter sido filho da promessa e nem do projeto de Deus. Foi um projeto que Sara fez e depois ela acabou arcando com as consequências. Sim. Que a sua serva e o filho da sua serva zombavam dela. Sim. Né? Então, nós vamos ver agora o cumprimento disso no Novo Testamento, né, que fala lá em Lucas, capítulo 3, versículo 34. Também fala em Romanos, capítulo 9, versículo 7. Você quer ler já Romanos, mãe? Então, Romanos 9... versículo 7. Versículo 7 diz assim: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Sim, então mais uma vez falando aí sobre a promessa de Deus, eu queria que os irmãos lessem também comigo em Lucas capítulo 1, versículo 73, é o cântico de Zacarias, e Zacarias profetiza, ele sendo um profeta de Deus, o sacerdote que estava na presença do Senhor, quando ele recebeu a promessa, tanto que ele também teria um filho, não é? E aí, quando São João Batista nasceu, Deus abriu a boca dele, porque ele também havia duvidado, né? Uma história até parecida com a de Sara, né, mãe? Porque Deus falou com ele e ele retrucou e não acreditou, porque também tinha passado uma vida toda sem conseguir ter filhos. E quando ele, então, Deus abriu a boca dele novamente, depois que o menino nasceu, ele fala assim, Lucas 1:73, e do juramento que jurou a Abraão, está falando de Deus, né? Juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Então, ali ele já estava profetizando, porque logo em seguida o Senhor Jesus foi implantado, né, no ventre de Maria, logo 6 meses, né, depois, a Bíblia fala, 6 meses depois que São João Batista foi concebido, então o Senhor Jesus foi colocado no ventre de Maria. Como nós já dissemos, ele não foi criado, ele não foi gerado, porque ele que é o criador de todas as coisas, inclusive... Ele foi concebido pelo Espírito Santo como homem. Sim. Porque como Deus, ele existe desde a eternidade. Sim. Mas como homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo
e implantado no ventre de Maria. Isso era uma coisa que as pessoas não entendiam, né, mãe? Vamos ler lá em João, capítulo 8, versículo 56, quando o Senhor Jesus fala a respeito da sua natureza divina, e ele fala também sobre o cumprimento da profecia. Muita gente não consegue entender isso que Jesus está falando, mas diz respeito a esses capítulos, essas promessas que nós falamos aqui em Gênesis. Quando Deus falou com Abraão, não é? E Abraão viu o Senhor Jesus como? Pela fé. Né? Então ele fala aqui, João 8, 56. Abraão, vosso pai, Jesus falando para os fariseus, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E esse foi o momento da ira, porque Sim. eu sou o nome de Deus. Sim, ele né? estava falando que ele era Deus. Sim, e está falando também sobre essas profecias, sobre essas promessas. Quer dizer, Abraão foi o primeiro crente, ele foi, a Bíblia fala, o crente Abraão, né? Sim. Tem pessoas que têm vergonha dessa palavra crente, né, mãe? Mas está na Bíblia. Quando você pergunta se a pessoa é crente, a pessoa fala assim, eu sou evangélico. Como se não pode falar que é crente. É crente, quem crê é crente. Exatamente. Né? A Bíblia fala, São Paulo usa essa palavra, o crente Abraão, que nós somos abençoados assim como o crente Abraão. Por quê? Porque, como eu disse, ele recebeu essa promessa, nós lemos aí em Gênesis, não é? Tanto Gênesis 12, 3 quanto Gênesis 22, 18, de que o Senhor Jesus viria e abençoaria todas as famílias, ou seja, redimiria todo o povo, não é? Através do seu sangue, através da sua ressurreição, através da vida que ele deu. Ele deu a sua vida através da sua morte para nós e da sua ressurreição. E então Abraão viu esse dia, né, pela fé. Sim. E se alegrou. Sim. Nós então vemos aqui que foi feita uma promessa para Abraão. Sim. Foi feita uma promessa para Isaac, você já leu, né? Sim. Você já leu todos os versículos? Sim, falta Lucas, capítulo 3, versículo 34. Aqui, Lucas 3, 34 diz... a genealogia. Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor. Sim. Então, veja também a importância da genealogia, tá, irmãos? Não despreze a genealogia, porque aí nós vemos, ao longo de todas essas gerações, como o Senhor cumpriu com a sua promessa. E como eu estava dizendo, Maria Cláudia, a promessa foi feita a Abraão, foi feita a Isaac, que você acabou de ler, e também foi feita a Jacó. Sim. Vamos ver? Vamos. Está em Números, capítulo 24, versículo 17. Números capítulo 24, versículo 17, o Senhor fala também para Jacó, que teria então a sua descendência, e também fala que seria da tribo de Judá. Judá era filho de Jacó. Então, Números capítulo 24, versículo 17. Números 24, 17... Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Sim, então aí mais uma profecia, né? E essa profecia se cumpre, né? Nós vemos aqui... Mateus, capítulo 1, versículo 2. E Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Sim. Agora a descendência de Judá, Gênesis capítulo 49, versículo 10. Gênesis capítulo 49, versículo 10 fala que o Senhor Jesus nasceria da descendência de Judá. Lembrando então que Judá foi um dos filhos de Jacó, e Jacó compara Judá, o seu filho, a um leão. Por quê? Porque o leão, ele abandona, ele precisa conquistar toda a sua família, ele precisa ser forte o suficiente para conquistar a sua família, e foi o que Judá fez.
o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Sim. Então, aí, né, mãe, qual é o contexto? Nós temos que falar aqui qual é o contexto. Aí é Jacó no seu leito de morte, não é? Falando profetizando para Judá, não é? Para o seu filho, ele está profetizando que Judá, aliás, teria então esse filho que é o filho da promessa. Também está lá na genealogia, em Lucas capítulo 3, versículo 33. 33? Sim, Lucas capítulo 3, versículo 33. E Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Fares, e Fares de Judá. Sim. Em algumas Bíblias esse nome Fares aparece como Pérez. Pérez. Né? Que é o filho de Tamar, que também foi uma pessoa que foi muito fiel a Deus e que teve então a sua genealogia vinda de Judá. E nós temos também em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Os irmãos estão anotando aí, são vários versículos que nós temos aqui da confirmação das promessas de Deus, das profecias. Hebreus capítulo 7, está versículo escrito 14. assim: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Sim, aí nós temos que fazer um parênteses, né, mãe? Sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Porque o que aconteceu? Quando o Senhor chamou os seus sacerdotes, ele chamou os sacerdotes da tribo de Levi. E os sacerdotes da tribo de Levi, então, entravam, né, todos os anos, uma vez ao ano, na presença de Deus. O sumo sacerdote, só na o sumo verdade. sacerdote, né, uma vez ao ano, é que podia entrar na presença de Deus lá no templo, no Santo dos Santos. Os irmãos que nos acompanham vão se lembrar que nós fizemos um estudo sobre isso, sobre os lugares do templo. E havia 3 lugares, e o último dos lugares era onde estava a presença de Deus, que era o Santo dos Santos ou Santíssimo. Porque ficava a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus. Sim. Que era o Santíssimo, o Santo dos Santos, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar, não para adoração, mas para fazer sacrifício de sangue. De expiação de pecados. De expiação do pecado, tanto dele como os pecados do povo. Sim. Então, e nesse Santo dos Santos ou Santíssimo, nenhuma outra pessoa podia entrar, até o dia que Jesus morreu, expirou, falou, está consumado, e aí aquele véu do templo de separação se rasgou de cima a baixo, abrindo o caminho de acesso ao Pai. É verdade. Então aí o escritor aos Hebreus explica para nós o que aconteceu, porque o Senhor Jesus entrou pelo sacerdócio de Judá, que é um sacerdócio, na verdade, de Melquisedeque, que é um sacerdócio que não tem começo nem fim. Antes mesmo que... Jesus não era a descendência de Jesus, não era da descendência de Levi. Então era um sacerdote totalmente atípico. Sim. Porque ele era da descendência de Judá, Sim. que não tinha sacerdócio nenhum. Sim. Como Melquisedeque, que ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe para onde ele foi. Sim, ele não tinha genealogia, né? De Melquisedeque. Sim, explicando sobre Melquisedeque, Sim. que ele, Melquisedeque foi um sacerdote que apareceu para Abraão. Veja, Abraão, várias gerações antes de Judá. Então quer dizer que não havia ainda Levi nem Judá, certo? Então Abraão é maior do que Levi e que Judá. E Abraão, quando ele recebeu a restituição de tudo que ele tinha perdido numa batalha, que tinha sido saqueado, inclusive as pessoas da sua família foram levadas cativas, e ele recebeu todas as almas de volta, ele recebeu toda a retribuição de tudo que ele tinha, e aí ele fez então
ofereceu o dízimo, né, para Melquisedeque, que é um sacerdote que era rei de Salém. Que era rei de Salém, mas que a Bíblia não fala nada dele, sim, além dessa aparição, verdade, que ele teve. E fala em Salmo que o Senhor Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sem princípio nem fim. Sim, porque os sacerdotes, segundo a ordem de Levi, eram sacerdotes humanos como nós, mortais. Apesar que Melquisedeque era humano também. Claro. Melquisedeque não era Deus, vamos explicar aqui. Mas é um símbolo. Mas é um símbolo mostrando que ele não tinha genealogia. Sim. Melquisedeque não tinha genealogia. E Jesus era da tribo de Judá, de qual tribo nunca se falou em sacerdócio. Sim, mas ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele veio para tirar aquilo que era apenas uma figura, que era o sacerdócio, pela tribo de Levi, para ser um sacerdote eterno e entrar na presença de Deus. E nós sabemos, né, mãe, já estamos finalizando, que o Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos, né, segundo essa palavra de Hebreus, que fala, inclusive também nos evangelhos, que quando o Senhor Jesus gritou, está consumado, então o véu do templo, que simbolizava a separação entre nós pecadores, nós que não podemos entrar na presença de Deus, porque é o nosso pecado que nos separa do Pai, naquele momento, através do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós então recebemos o acesso ao Santo dos Santos, porque ele entrou ali em espírito, não é? Para abrir o caminho para nós, ele que é o nosso sumo sacerdote. Então, nós estamos concluindo mais uma parte, a segunda parte dessa série, que são várias profecias que o Senhor Jesus cumpriu, que estavam lá no Antigo Testamento, e veja que outros mistérios também, que é revelado a nós através disso, porque hoje nós também aprendemos um pouquinho sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, a importância de nós darmos valor ao sacerdócio do Senhor, ao sacrifício do Senhor, à presença de Deus, e até aos dízimos também, né, mãe? Que muita gente acha que não está no Novo Testamento, mas está sim. Veja que o sacerdócio de Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, que foi confirmada como? Através da entrega dos dízimos. E Jesus confirma a necessidade do dízimo em Mateus 23, 23. Sim. Então, quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós estamos fazendo como Abraão e falando que o Senhor Jesus é que nos restitui, é Ele que nos dá, é Ele que nos restitui, é Ele que nos sustém. Vamos orar. Senhor Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração nessa tarde, a nossa gratidão nessa tarde. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer por nós. Ó Deus, visita, Senhor, agora cada ouvinte. Senhor, que nós possamos te glorificar como o Senhor deve ser glorificado, como o nosso sumo sacerdote, como aquele, aleluia, que entrou na presença do Pai, que entrou no Santo dos Santos, que abriu o caminho para nós. Senhor, dá-nos uma fé como a fé de Abraão, que nós possamos ser amigos do Senhor, que nós possamos ser crentes verdadeiros, que nós possamos andar de acordo com a Tua palavra, Senhor, aonde o Senhor nos mandar. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação Ireni Miranda e Rosa Tenório. Realização Fundação Reviver.